Melhor, vamos ler do 1 ao 5. João, capítulo 17, verso do 1 ao 5. Nós estamos no texto que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a lerem junto comigo na NAA, João, capítulo 17, a partir do verso 1, diz o seguinte. Não precisa nem dizer quem achou, diz amém, quem não achou, espera aí, né? Porque João tá tranquilo de achar, né? João 17, verso 1 diz: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Somente até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecer, Pai, por esse momento que tivemos de louvor, de oração, pela liberdade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos num espaço físico, podendo te cultuar, Senhor. Ajude-nos a fazermos bom uso dessa liberdade. Ajude-nos a termos prazer em estarmos reunidos na congregação dos santos, ó Pai. Por favor, Pai, que esse momento não seja apenas uma rotina na nossa semana, mas que os nossos corações, a nossa mente, venham estar totalmente voltados para um culto prestado a Ti, Senhor. Dê-nos essa consciência a cada dia, Pai, do que é cultuar o Teu nome, do que é adentrar em Tua presença, estar na Tua presença através do sangue de Jesus, Pai. Tira de nós toda a religiosidade, tira de nós tudo aquilo, Pai, que tem impedido a perfeita comunhão, Pai, da nossa parte. E nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Nos ajude, Senhor, porque muitas vezes aquilo que queremos fazer nós não fazemos e aquilo que nós não deveríamos fazer é exatamente isso que fazemos. E se não fosse a Tua graça sobre nossas vidas, se não fosse o Teu amor, Pai, o que seria de nós? Pedimos, ó Pai, que por misericórdia e graça, o Senhor continue a ministrar em nossos corações como já tem ministrado. Que o Senhor nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Essa é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando precisei, vi que estava sozinho. Quando precisei, olhei para o lado e pude perceber que estava só. Minha vulnerabilidade exposta virou uma arma usada contra mim. Quando precisei, vi que as promessas eram vazias e, por isso, nesse momento eu estou só. Quando precisei, vi a prioridade sendo dividida, e prioridade dividida não existe. Quando precisei, tive a dolorosa experiência de ter que sozinho resolver os meus problemas, por mais que muitos deles não tenham sido criados por mim. Quando precisei, vi promessas sendo quebradas. Quando precisei, vi palavras tão vazias que escancararam o vazio da minha própria alma. Quando precisei, deparei-me com um enorme muro de orgulho, intransponível. Quando precisei, tive que enxugar minhas próprias lágrimas. Quando precisei, tive que cantar minha própria canção para dormir. Quando precisei, vi o quanto é difícil sair de um poço sozinho, mas não tem jeito, ou continuo tentando, ou eu morro. Quando precisei, não tinha ninguém do outro lado da corda. Quando precisei, descobri que eu precisava estar, mas não quer dizer que estarão quando eu precisar. Quando precisei, aqueci-me sozinho. Quando precisei, saciei a minha sede com as minhas próprias lágrimas. Quando precisei, gritei que precisava, sem ter ninguém para me ouvir. Quando precisei, aqui estou, sozinho. Esse poema, e hoje é a noite do poema, né, Davi? É um retrato da experiência do coração humano. Talvez é o poema que defina o seu momento atual ou que em algum momento te definiu de alguma forma. Uma experiência de solidão, de abandono, de frustração,
de sensação de estar cercado por pessoas, mas ainda assim encontrar-se sozinho. Uma alma que olha para os lados e não consegue encontrar ninguém. Um coração que experimenta o peso de carregar tudo sozinho e vê que não tem forças suficientes para isso. Diante da realidade desse poema, que retrata um coração sem Cristo, um coração desesperançado, um coração acinzentado pelas lutas da vida, eu afirmo aos irmãos que o meu coração, ou que o nosso coração, depois que nós entregamos a nossa vida para Cristo, ele deve chegar no céu antes mesmo do nosso corpo. Digo isso porque a Bíblia afirma, por exemplo, em Provérbios capítulo 4, 23, que o coração é o centro do nosso ser. De todas as coisas que você deve guardar, guarde contudo o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia deixa bem claro que quando ela fala sobre o coração, ela está falando sobre pensamentos, afetos, vontade, tudo aquilo que nos move para o que amamos. Quando dizemos que o coração chega ao céu antes do nosso corpo, quando eu afirmo isso, eu quero dizer para você, baseado naquilo que João, capítulo 17, verso 3, nos afirma, que a vida eterna, ela começa aqui e não é apenas algo a ser visto como uma projeção futura. Nesse mês nós estamos estudando, temos sido expostos, tanto em pregações quanto nas devocionais diárias da nossa RCC, sobre a vida eterna. E eu não sei os irmãos, mas está aí um assunto, está aí uma temática que talvez a gente não dê o valor necessário, talvez a gente não pare para refletir como deveríamos parar para refletir. Estamos ouvindo diversas mensagens, cada uma complementando a outra, cada uma trazendo um ensinamento a mais em relação a esse tema. As devocionais, como eu disse também, diariamente, acrescentam isso. Mas eu quero falar nessa noite sobre um aspecto da vida eterna que não sei se para você em algum momento foi assim, mas para mim em algum momento foi assim. Um aspecto que nem sempre eu analisei da forma correta, porque sempre projetei, como disse, a vida eterna como algo futuro, como algo que vai vir a acontecer. E parece que Jesus, ele define isso, não excluindo o outro ensinamento, como a vida eterna sendo algo presente, como a vida eterna sendo algo atual, o que nos dá a certeza de que, de alguma forma, nós, apesar de sermos seres temporais, já podemos contemplar a eternidade. Até porque o próprio Cristo fez isso, e João vai dizer que ele, sendo o verbo eterno de Deus, ele se limitou ao tempo para que nós, que somos temporais, pudéssemos experimentar a eternidade. A eternidade, ela não começa no fim da nossa vida. Não é quando o cronômetro zera, quando os olhos se fecham, quando a tampa do caixão é tampada, que nós damos início à vida eterna. João capítulo 17, verso 3, Jesus define de forma enfática: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É claro que essa frase de Jesus, ela expõe a tensão teológica do já, mas ainda não. Nós já estamos na vida eterna, nós já podemos contemplar parte da vida eterna, mas ainda não na sua totalidade, ainda não em toda a sua essência. Mas eu quero convidar os irmãos nessa noite a não apenas pensar no ainda não, mas pensar no já, no momento oportuno, no momento presente, onde Jesus nos convida a entender que a vida eterna é essa, que te conheçam, a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. O conhecimento a respeito desse tema que Jesus está tratando é o que irá livrar os nossos corações das aflições da vida, dos desesperos, das noites sem dormir. Talvez muitos dos problemas que passamos, talvez muitas das dificuldades que enfrentamos, estão relacionadas a exatamente o fato de não pararmos para pensar que nós, quando nascemos de novo, como Jesus falou para Nicodemos, nós já estamos inseridos na vida eterna. E eu quero trazer alguns pontos para tratar esse tema com os irmãos, para tratar esse assunto com os irmãos, que muito me abençoou, que muito mexeu comigo,
que muito gerou reflexões profundas para que saiamos daqui nessa noite, entendendo que o nosso coração tem que estar na eternidade, antes mesmo do nosso corpo, como nós já ouvimos aqui na pregação do pastor, ao ser glorificado, chegar lá, baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O coração que já está na eternidade é aquele coração que conhece a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. João, ele usa uma expressão grega para conhecer, e em vários textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando vai falar sobre conhecimento, principalmente relacionado a Deus, João não está falando aqui de um conhecimento apenas de obter informações a respeito de Deus, de ouvir falar a respeito de Deus. Não é essa a expressão que João está usando aqui no original grego. Quando João está falando que conheçam a Ti, João está falando de um conhecimento relacional, íntimo, um conhecimento experimental, onde você se envolve com Cristo, se envolve com Deus através de Cristo, e através da experiência desse envolvimento, através de um dia a dia de comunhão, você começa a conhecer cada vez mais a Deus, através de Cristo, que é o complemento do verso 3. Oséias vai dizer isso: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele não está falando de apenas se matricular, e por mais que isso seja importante, num curso de teologia, ler livros como esse que nós falamos, o conhecimento de Deus, e ter informações a respeito de Deus. Ele está falando de algo íntimo, como um marido e uma mulher que se relacionam na intimidade, e através desse relacionamento, dia após dia, eles vão se conhecendo cada vez mais. Vão sabendo seus gostos, aquilo que não gostam, aquilo que podem fazer para melhorar esse relacionamento. É isso que João está dizendo no verso 3. E por isso eu afirmo que o coração que já está na eternidade, ou o coração que entende a realidade, é aquele que conhece a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Projeta aí para mim, por favor, Marconi. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Põe o verso 3 para mim, por favor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. A Bíblia ela deixa bem claro, meus queridos irmãos, e ratificando aquilo que Jesus está trazendo no verso que nós lemos, que conhecer a Deus é o primeiro passo para termos o coração na eternidade. Conhecer a Deus, desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, é o primeiro passo para que os nossos corações saiam das lutas do quando eu precisei, das amarguras do quando eu precisei, das tristezas de respostas não dadas quando eu precisei. O problema para todos nós, ou para grande parte dos cristãos, é que nós vemos a caminhada cristã como algo que fazemos quando entregamos a vida para Jesus e agora nós vamos ficar esperando a sua volta. Só que há um hiato entre esses dois momentos que é chamado vida. E Deus sabia disso. Tanto que o capítulo 17, os irmãos vão ler em casa depois, o próprio Jesus fala: olha, eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo. Nós vamos continuar no mundo, nós vamos continuar na vida, nós vamos continuar nas lutas, nas dificuldades, nas vitórias, nas alegrias. E isso não exclui a vida eterna. A vida eterna, como eu disse, não é algo apenas para o futuro, mas é algo que acontece no exato momento em que Cristo, o Eterno, começa a habitar nos nossos corações.
E ele começa a dar para nós uma palhinha daquilo que vai ser a plenitude de um relacionamento íntimo com Deus para todo sempre. Só que se nós não tivermos esse conceito bem esclarecido na nossa mente e em nossos corações, nós iremos viver uma vida apenas na expectativa de algo que vai vir a acontecer e vai resolver todos os nossos problemas. É claro que isso vai vir a acontecer, é claro que deve ocorrer essa expectativa em cada um de nós, mas se a vida eterna é conhecer a Deus, e a Bíblia nos orienta que esse conhecimento tem que ser diário, constante, então parece que os ensinamentos de Jesus, que os ensinamentos de toda a palavra de Deus estão nos convidando a começar a desfrutar agora dessa vida eterna. Conhecer a Deus é aquilo que Jesus diz, é a vida eterna. Mas também há um ensinamento implícito nessa afirmação de Cristo, que quando não conhecemos a Deus, quando não nos esforçamos a conhecer a Deus, o que estamos vivendo é a morte eterna. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Mudando essa frase, deixando ela numa conotação negativa, podemos dizer, olha, a morte eterna é não conhecer a Ti. A morte eterna é não entender que a revelação de Deus se deu através de Cristo Jesus, sendo Ele o único caminho para um relacionamento íntimo com o próprio Pai. Quando nós não temos esse conhecimento, tornamo-nos meros religiosos que vivem diariamente a morte em diversas áreas de nossas vidas. Nos sentimos isolados, nos sentimos tristes, pressionados, sem desfrutar a plenitude da vida que a Bíblia oferece para cada um de nós. Criamos ídolos. E os ídolos que os homens criam sempre levam o homem para a morte. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que ídolos foram criados, aqueles que o criaram tiveram, paradoxalmente, o fim que era a morte. E Jesus está oferecendo uma outra alternativa, a vida eterna, a comunhão com o Pai, a plenitude de vida, devendo ser interpretado não apenas como uma experiência individual, não, eu conheço a Deus e quero me relacionar com Ele apenas individualmente. Não, não é isso que o texto de João, capítulo 17, vai nos trazer. É entrar em comunhão com Cristo, ter o coração no céu, se relacionar com aqueles que vivem sobre essa mesma perspectiva, desfrutando aqui, no agora, a vida eterna. Isso nos leva ao entendimento de que a vida cristã cotidiana, ordinária, ela tem a natureza eterna. As nossas orações, a nossa obediência, o nosso arrependimento, o nosso serviço, a nossa adoração, tudo isso já pertence à esfera eterna. A espiritualidade, viver a eternidade, ela não é uma fuga do mundo, mas é uma antecipação de uma experiência que será consumada com a volta de Cristo ou a nossa morte. O crente, quando tem a noção de que já vive a eternidade, ele vive com os valores eternos, mesmo estando ainda em um corpo temporal. O caráter de Cristo, ele é formado agora, como expressão de uma vida que já começou e será consumada nos céus. O coração que já está na eternidade é um coração que se relaciona com Deus diariamente, que conhece a Deus em busca íntima todos os dias. Trazendo para a realidade de nossas vidas, precisamos trazer esse primeiro ponto para as questões que muitas vezes nos afligem. Se há uma promessa de uma vida abundante, se há uma promessa do eterno coabitando, morando naquilo que é temporal, por que muitas vezes vivemos de forma totalmente contrária a essas promessas?
em crises existenciais, em medos paralisantes, em pecados que nos desabilitam para o serviço do reino, porque parece que o nosso coração ainda não está na eternidade. Parece que, como Jesus diz em Mateus capítulo 6, o nosso tesouro ainda não é a eternidade. E onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O texto de João, capítulo 17, verso 3, nos convida a refletirmos aonde está o nosso coração. Se é no conhecimento de Deus através de Cristo Jesus, ou se está apegado a questões transitórias dessa vida. Mas eu lhes afirmo que aonde estiver o seu coração, o seu corpo irá sofrer ou se beneficiar da sua postura. Porque, na verdade, o nosso corpo chega aonde o nosso coração já está. Você já parou para pensar isso? Quando o nosso coração está em uma aprovação, em um emprego, é para lá que as nossas forças vão, é para lá que todo o nosso ser vai. E grandes homens e grandes mulheres de Deus que foram usados ao longo da história, foram homens e mulheres que tinham o seu coração no céu, que tinham o seu coração na eternidade. E por isso, toda a sua vida se dirigia para os valores do céu, para os valores da eternidade. Aonde o nosso coração está? Aonde está o centro da nossa vontade? Essa é a pergunta que precisamos fazer. O coração que está na eternidade é um coração que está voltado para o conhecimento de Deus. É o coração que entende que passar tempos a sós com Deus, na leitura da palavra, em oração, meditando aquilo que está sendo estudado, não é perda de tempo. Pelo contrário, é um desfrute daquilo que será consumido, que será consumado nos tempos futuros. É interessante que alguém já disse com muita propriedade que é contraditório o cristão falar que quer passar toda a eternidade com Deus, se ele não consegue separar minutos do seu dia para estar com esse mesmo Deus. E é isso que a gente fala. E é isso que a gente canta. Olha, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Eu quero te louvar para todo sempre. Só que quando nós olhamos para a nossa agenda, quando nós olhamos para a nossa rotina, nós deixamos de experimentar, deixamos de vivenciar uma verdade bíblica, que é a eternidade já se faz presente em nossos corações, no nosso relacionamento com Deus. Precisamos reprogramar a nossa mente. Precisamos voltar o nosso coração para aquilo que é certo, para que todo o nosso ser caminhe na direção da eternidade, ao encontro de um coração que lá já se encontra. Quem já teve a oportunidade de ler O Peregrino, vai ver que cristão é movido exatamente por isso. Quando o coração dele foi alcançado pela eternidade, ele deixou tudo para trás. Esposa, filhos, que no primeiro momento não quiseram acompanhar, mas a continuação mostra, a peregrina mostra que a esposa depois vai. Deixou os amigos, deixou a cidade para ir aonde o seu coração estava. Aonde o nosso coração está? Essa é a pergunta que temos que nos fazer, porque a resposta é a consequência da vida que nós levamos. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos é que quando o nosso coração já está na eternidade, as nossas prioridades elas são reorganizadas. Jesus ele ora no contexto da sua missão cumprida, nós lemos isso nos primeiros 5 versículos. E ao definir a vida eterna, ele define como um conhecimento relacional, aonde o Pai é a prioridade absoluta, aonde Cristo é o centro revelador dessa prioridade, e onde o discípulo ele é transformado por essa nova orientação do coração. Foi isso que nós lemos nos primeiros versículos. Pai, a minha prioridade é cumprir a sua agenda. E através da obediência de Cristo, essa prioridade foi revelada a cada um de nós com um convite para que os nossos corações sejam alinhados ao exemplo de Cristo Jesus. Reorganizando toda a nossa vida, reorganizando toda a nossa agenda, reorganizando todo o nosso intelecto. A vida eterna,
ela reorganiza tudo aquilo que nós somos. Saímos de um coração que clama quando eu precisei, quando eu precisei, quando eu precisei, e somos inseridos num coração reorganizado por Cristo e a sua palavra. Filipenses capítulo 3, Marconi, por favor, a partir do verso 7, Paulo nos demonstra essa vida reordenada por Cristo. Mas o que para mim era lucro, e isto considerei perda por causa de Cristo. Até o 14, Marconi. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Mais uma vez, conhecimento, relação. Volta aí, por favor, Marconi. Meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está trazendo a sua vida reorganizada pelos valores eternos. Paulo está trazendo a sua vida reorganizada por um coração que já chegou ao céu. E agora, quando ele olha para trás, quando ele olha para aquela parte que ainda está caminhando em rumo, em direção ao céu, ele permite-se que o Evangelho mude todas as suas prioridades. E quando eu olho para a minha vida, e eu te convido a olhar para a sua vida, eu quero te dizer que quando o nosso coração já está na eternidade, as nossas prioridades são reorganizadas. Prioridades emocionais. Quando conhecemos a Cristo, nós não mais interpretamos a dor como um objeto de abandono, mas como um local onde a graça de Deus pode ser revelada a cada um de nós. Quando conhecemos a Cristo, nós podemos ver que as lutas da vida, que as dificuldades da vida são uma oportunidade para aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento a respeito de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos e não devemos perder a nossa esperança, nós não podemos e não devemos entrar num quarto escuro, fechar as janelas e as cortinas e esperar apenas o tempo passar. Não! Quando nosso coração está na eternidade, as nossas prioridades emocionais são reorganizadas e as lutas, as dores, as aflições devem ser entregues a Cristo, descansando em Cristo. Porque Ele mesmo falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento para o cristão, ele deve ser visto de uma forma totalmente diferente para aqueles que não têm a esperança, para aqueles que o coração não está na eternidade. O sofrimento para o cristão, as lutas, as dores, devem ser uma oportunidade utilizada para conhecer cada vez mais a Deus revelado em Cristo Jesus. O cristão, quando está sofrendo, ele deve se aproximar cada vez mais de Cristo e não se afastar de Cristo. As nossas lutas devem nos aproximar a Cristo. As nossas respostas ou as nossas perguntas sem respostas devem nos aproximar daquele que tem todas as respostas, daquele que tem cuidado de nós. As nossas emoções, elas devem ser reorganizadas, devem ser realocadas, devem ser expostas àquele que conhece cada um de nós, que sabe as nossas estruturas. A vida eterna, ela também reorganiza as nossas prioridades espirituais.
antes, sem Cristo, sem o coração na eternidade, ou entendendo que muitas vezes esse coração que está na eternidade, ele quer voltar para um local de segurança, para um local terreno. Antes a nossa prioridade era de sobrevivência, era de autoproteção, era de reconhecimento humano, era uma prioridade egoísta. Agora não. De acordo com o próprio Cristo, a nossa prioridade espiritual é glorificar a Deus e viver para Ele. A glória do Filho, como nós lemos, ela se deu através da obediência ao Pai. E essa obediência, ela foi externada com o cumprimento dos propósitos do Pai. É chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E a glória do Filho se deu na sua morte e ressurreição, em total obediência àquilo que o Pai tinha determinado. E quando Cristo faz essa oração, quando Jesus faz essa oração sacerdotal pelos seus discípulos, Ele está nos convidando a reorganizar a nossa prioridade. Assim como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não é mais eu que está no centro, não é mais o eu que está clamando por respostas, mas é Cristo que habita em mim e me conduz a glorificar o Pai com as minhas atitudes. A vida eterna, quando o meu coração está na vida eterna, as minhas prioridades relacionais, elas também são reorganizadas. O conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus através de Cristo, um coração já na vida eterna, nos liberta de exigir dos outros aquilo que só Deus pode nos dar. Somos menos dependentes daqueles que podem nos dar as respostas do quando eu precisar, e sustentados por aquele que sempre permaneceu ao nosso lado. Quando nós nos voltamos para os salmos, por exemplo, nós vamos ver diversos salmos, onde o salmista está expondo o coração, precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando de alguém que responda o seu para quando eu precisar, para depois ele entender que não é do homem que se espera alguma coisa, e sim de Deus. E quando nós vivemos sobre essa perspectiva de uma prioridade relacional reorganizada à luz da eternidade, nós temos mais facilidade para nos relacionarmos uns com os outros. Quando o outro não atende às minhas demandas, quando o outro não supre as minhas carências, isso não vai me levar para um quarto escuro, isso não vai me levar para um travesseiro encharcado em lágrimas, porque nós entendemos, porque passamos a entender que não é o outro que precisa suprir aquilo que só Deus pode suprir. E aí vivemos livres para amar sem esperar nada em troca, livres para perdoar mesmo quando o perdão não é pedido, livres para continuar caminhando com aquele que nos fez mal, com aquele que quebrou uma expectativa que colocamos a respeito dele, livre para resolvermos problemas criados por outros e nos desfazermos desses problemas, entregando todos eles aos pés da cruz, por mais difícil que seja. Mas quando o nosso coração está na eternidade, nós conseguimos olhar para o outro de uma forma diferente, se relacionar para o outro de uma forma diferente. Não somos codependentes do outro, além daquele limite aceitável que a Bíblia nos ensina. Vivemos uma vida livre, livre para amar, livre para perdoar. A vida eterna, quando o nosso coração está na vida eterna, também temos as nossas prioridades missionais reorganizadas. Se a eternidade já começou em nós, nós não vivemos mais para nós mesmos. O nosso testemunho, ele flui naturalmente. Quem tem o coração no céu, vive como embaixador na terra. O verso 18 diz, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, quando nós temos o nosso coração na eternidade, nós não perdemos tempo
em ficar na comiseração. Nós não perdemos tempo em sentimentos que não nos leva a avançar o reino de Deus que está diante de nós. Pelo contrário, nós entendemos que as nossas dores, de alguma forma, estão cooperando para o bem daqueles que amam a Cristo. Assim como Paulo, eu acho magnífico que, mesmo estando preso, mesmo estando em prisões, ele está ali pronto para continuar anunciando o reino de Deus, continuar anunciando Cristo, a sua salvação, a mensagem do Evangelho. Ele expressa, como Romanos capítulo 1, que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele sabe que é o poder de Deus para transformar, para salvar todos aqueles que creem nessa mensagem. Quando o nosso coração está na eternidade, as nossas prioridades missionais, elas são reorganizadas. Nós vivemos para Cristo e para anunciar o poder da sua salvação, o poder que há na mensagem do Evangelho. Não vivemos para nós mesmos, quando o nosso coração está no céu. E para finalizarmos, o coração que está na eternidade, ele tem a garantia da vida eterna futura. Como eu disse, muitas vezes, não sei se os irmãos já pararam para pensar isso, mas muitas vezes a vida eterna é algo que apenas projetamos para o futuro. Mas é na vida que nós começamos a desfrutar o aqui e o agora, no presente, que é a demonstração de um selo que aponta para uma consumação final no futuro, daquilo que começou no presente momento. A lógica bíblica é: quem conhece a Deus através de um relacionamento íntimo, já foi vivificado, a Bíblia chama isso de regeneração, e já participa da vida eterna, e por isso, certamente viverá a plenitude dessa vida num futuro próximo. João capítulo 5, verso 24, o texto vai dizer que essa transferência já aconteceu. Coloca para mim, por favor, Marconi. João capítulo 5, verso 24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a transferência da morte para a vida já aconteceu para aqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. O verbo ele está no perfeito, um ato definitivo no passado com efeitos permanentes e irreversíveis. Quem crê já vive a realidade eterna. Efésios capítulo 2, versos 5 a 6. Efésios 2, versos 5 a 6. Paulo vai afirmar: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo afirma que nós fomos vivificados, ressuscitados e estamos assentados com Cristo. Ainda não fisicamente, mas espiritualmente, já pertencemos à esfera celestial. Ou seja, o coração já está lá, e viver uma vida com essa perspectiva correta é um selo de uma garantia futura. 1 João capítulo 5, verso 11 a 13. 1 João 5, versos 11 a 13. João afirma: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida agora, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é presunção, é a certeza concedida por Deus. Viver a vida eterna agora,
viver os valores do reino agora, ter o coração voltado para o eterno agora, é uma garantia, não uma presunção, uma garantia bíblica, uma promessa bíblica, de que não será na morte que iremos começar a desfrutar os benefícios da vida eterna. É para o momento atual. Romanos capítulo 8, verso 30, Paulo vai dizer: e os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a estes também glorificou. Paulo usa o glorificou no passado, porque para Deus a glória futura é tão certa que ele a declara como algo já feito. Se temos a vida eterna agora, o futuro não pode falhar, porque foi Deus que prometeu. Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo também vai dizer, Filipenses 1, verso 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A vida eterna presente é a evidência da obra que Deus começou. A eternidade futura é a certeza de que Ele a completará. Meus irmãos, aqueles que vivem a vida eterna no presente podem descansar na promessa bíblica de que viverão a vida eterna no futuro. Por isso a importância de não projetarmos a vida eterna apenas como algo para frente. Mas quando nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos convidados a ter a nossa vida totalmente reorganizada, sobre a perspectiva bíblica correta de que a vida eterna é esta, no presente, conhecer a Deus através de Cristo Jesus. A certeza da eternidade futura nasce da experiência da eternidade presente. Se você conhece a Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, você não está caminhando apenas rumo ao céu, você está caminhando a partir do céu. A esperança não é sonho, é consequência de uma vida que está sendo desfrutada no presente momento. A vida eterna presente, os nossos corações, quando já se encontram no céu, quando se encontram na eternidade, ela vai nos libertar do medo da morte. A morte, ela não destrói a vida eterna, pelo contrário, ela escancara as portas daquilo que nós anseamos de viver num futuro breve. O crente, ele não pode jamais ter medo da morte. Na verdade, o crente que vive a eternidade no presente momento, ele não se assustará jamais com a morte. Ele entenderá que a morte é apenas um portal para a consumação daquilo que hoje está reduzido. A vida eterna presente muda a nossa forma de encarar as lutas, de lutar. Nós não lutamos mais por sobrevivência, nós lutamos a partir da vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz. Quem já tem a eternidade por dentro, enfrenta o presente com uma postura totalmente diferente. Foi por já ter a eternidade em seus corações que a história nos mostra, tanto a história bíblica quanto a história da igreja, que muitos homens foram para a cruz, foram para o martírio, foram para a morte, louvando ao Senhor, cantando hinos de gratidão ao Senhor, porque esses homens já desfrutavam da vida eterna, já vivenciavam a vida eterna, e agora eles estavam tendo a oportunidade de contemplá-la na sua totalidade. E por isso, a morte não os assustava, as dificuldades não o assustavam. Independente dos problemas que eles estavam passando, independente das dificuldades que eles estavam passando, sabiam eles
que Cristo era o suficiente para todas as coisas. Sabiam eles que Cristo era o seu bem maior, que eles não tinham outro bem além de Cristo. Quando nós descobrimos essa verdade bíblica, nós começamos a viver sobre essa perspectiva. E o convite dessa noite para mim, para você, para todos aqueles que estão ouvindo, é que essa realidade tome posse de nossos corações. Precisamos viver a vida eterna a partir do agora, a partir do hoje, a partir do exato momento que entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, na certeza de que a consumação dessa vida eterna, diante de tudo que falamos hoje, diante de tudo que temos ouvido, ao longo do mês, será concretizada, porque a Bíblia nos garante isso. Quando o coração é regenerado, ele entra diretamente na vida eterna. Por isso o coração chega antes. E o corpo, ele apenas seguirá o caminho que o coração já iniciou. Por isso, nós podemos reverter o quando precisei. Pois quando o meu coração já está na eternidade, eu vejo que quando precisei, eu não estava só. Quando eu precisei, eu olhei para o lado e percebi a sua companhia. Quando precisei, vi que a minha vulnerabilidade exposta foi o motivo para conhecer a sua graça. Pude perceber, quando precisei, que o cumprimento das suas promessas em mim, e por isso não estou só. Quando precisei, vi que o meu coração era a sua prioridade. Quando precisei, tive a maravilhosa experiência de ver o Senhor resolvendo os meus problemas, por mais que todos eles tenham sido criados por mim. Quando precisei, vi as suas promessas permanecendo intactas. Quando precisei, vi as suas palavras preenchendo o vazio do meu coração. Quando precisei, vi sua humildade implodindo toda a muralha orgulhosa que existia dentro de mim. Quando precisei, senti sua mão enxugando as minhas lágrimas. Quando eu precisei, eu ouvi a sua doce voz que pacientemente me colocou para dormir. Quando precisei, vi que no mais profundo dos poços, o Senhor se fez presente e permaneceu ali do meu lado até que eu pudesse sair. Quando precisei, tive a segurança de que do outro lado da corda, o Senhor estava lá, me puxando para fora. Quando precisei, descobri que mesmo quando eu mesmo não estou, o Senhor está, e isso já é o suficiente. Quando eu precisei, fui aquecido pela sua presença. Quando precisei, matei minha sede na água viva. Quando precisei, não foi necessário gritar, pois estavas bem perto de mim, bastando eu sussurrar. Quando eu precisei, descobri que o Senhor sempre esteve ao meu lado. A eternidade, ela não é apenas um destino final. A eternidade é uma companhia presente. O texto de hoje nos convida a refletirmos. O seu coração já entrou na eternidade? Ou você ainda está preso naquilo que é transitório, naquilo que não vai trazer respostas das quais nós precisamos? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender que a eternidade é relacionamento. E esse relacionamento transforma todo o nosso ser. Esse relacionamento abre as janelas do nosso coração e nos faz ver que o sol está raiando, que a vida está acontecendo, que nós não estamos largados ao acaso, à nossa própria sorte. A eternidade nos traz a certeza de que Cristo está ao nosso lado. E isso é o suficiente. Isso basta. Precisamos reorganizar a nossa vida sobre o conceito correto da eternidade. E é esse convite que eu quero fazer para você nessa noite. Aonde está o seu coração? Naquilo que é transitório ou na eternidade? Coloque-se de pé, por favor.
só em Jesus existe a verdadeira paz. Só em Jesus existem as respostas para o quando eu precisei. E talvez você esteja aí buscando, clamando, lutando, e nada muda. E nada vai mudar mesmo. Porque você precisa de Jesus. Conhecer a Deus através da revelação que Ele se deu para a humanidade, através da pessoa de Cristo. Se você deseja nessa noite ter essa experiência de viver um relacionamento com Deus e através desse relacionamento começar a desfrutar da eternidade agora, eu quero te convidar, ou a palavra te convida, ou a palavra te constrange a se render a Cristo Jesus nessa noite. A dizer, eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso viver essa experiência da eternidade e ter a minha vida reorganizada. Há alguém nessa noite que deseja confessar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se há alguém, levante uma de suas mãos, para que juntos nós possamos orar e para que você possa conhecer esse Cristo que se relaciona com cada um de nós, que veio ao mundo em obediência ao Pai, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, uma vida plena, uma vida que a despeito das lutas, das dificuldades, ainda está segura, ainda está confiante, uma vida que descansa no Pai, no Criador de todas as coisas. Há alguém que deseja entregar a sua vida para Cristo, descansar em Cristo Jesus? Levante uma de suas mãos que nós estaremos orando. Talvez você já tenha tomado essa decisão, você já é um cristão, só que você ainda não vive com a perspectiva correta da eternidade, ou com a totalidade do ensinamento da eternidade. E talvez você queira, nesse momento, falar, Senhor, eu quero viver a experiência daquilo que o Senhor falou. A vida eterna é esta: conhecer a Deus que foi revelado na pessoa de Jesus. E através desse relacionamento, ter a minha vida totalmente transformada. Se você deseja também dar esse passo de fé e viver a experiência da eternidade agora, no presente momento, eu quero também te convidar a orar, a clamar, a pedir, Senhor, eu quero essa experiência para a minha vida. E juntos nós vamos estar orando e pedindo, Senhor, que essa verdade seja uma verdade na minha vida. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Nós vamos estar orando por isso, pedindo a Deus que a sua graça e a sua misericórdia nos alcance. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, numa demonstração única de amor, numa demonstração de amor que o mundo nunca conheceu e nunca conhecerá, enviou Jesus Cristo para que todos aqueles que nele crêem tenham a vida eterna, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ah, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque através do Teu Espírito Santo eu fui convencido dos meus pecados, eu fui convencido de que eu precisava, pela fé, crer no sacrifício de Jesus e ter a paz que excede todo o entendimento e ter uma vida totalmente transformada pela perspectiva correta da vida eterna. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu tenho a certeza de que a Tua palavra não volta vazia. E meus irmãos que aqui estão e ouviram a Tua palavra também foram tocados, ó Pai, pelo ensinamento de que a vida eterna é relacionamento, de que a vida eterna é reorganização de prioridades,
de que a vida eterna presente é o selo, é a garantia da vida eterna futura. Nos ajude, Senhor, a viver com o coração no céu. Nos ajude, Senhor, a viver com o coração na eternidade. E que todo o nosso ser, toda a nossa vontade, todos os nossos sentimentos estejam direcionados a essa realidade, a essa verdade. Senhor, por favor, Pai, não permita, Senhor, que deixemos que os nossos corações fiquem presos naquilo que é temporal, naquilo que é transitório. Senhor, que nós possamos buscar em Ti a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Que nós possamos buscar em Ti o verdadeiro sentido da vida, Pai. Que os nossos corações venham descansar em Ti. Venham buscar em Ti as respostas que tanto afligem as nossas almas. E que através de um relacionamento nós possamos perceber, entender e viver de que a Tua presença é o que nos basta. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.